E aí pessoal, tudo certo? Estou recebendo aqui essa viola do nosso amigo Rodrigo lá da cidade de Agudos e ele enviou ela para a gente fazer uma restauração. É uma viola Del Vecchio, pelas fotos que ele me mandou, provavelmente da década de 90. Então a gente vai abrir aqui a embalagem, vou mostrar para vocês um pouquinho desse trabalho. A embalagem que o Rodrigo fez está bem caprichada, isso é bem importante para evitar qualquer dano durante o transporte. Então vamos abrir ela aqui e ver como está essa viola. Bom pessoal, então tá aqui a viola, é também a primeira vez que eu estou vendo ela pessoalmente, ela é uma Del Vecchio da série Camping, como está ali na etiqueta. Pelo que eu sei é uma viola da Del Vecchio já bem mais recente, ela não é tão antiga quanto algumas outras violas Del Vecchio que a gente mostrou aqui no nosso canal. Provavelmente ela foi fabricada na década de 90. O Rodrigo já comprou ela usada, então ele não sabe muito o histórico desse instrumento. Na primeira impressão é que ela está relativamente bem conservada, a gente pode dizer que é um instrumento que tem pelo menos uns 20 anos de uso. O verniz dela não está tão judiado. Pelo que o Rodrigo me falou, o braço dela está empenado, ele mandou aqui sem as cordas, então no primeiro momento eu não consigo avaliar isso, preciso colocar uma régua aqui e avaliar certinho. Mas olhando o braço aqui nesse sentido, a gente já percebe que realmente ele está empenado, mesmo sem cordas, ele está um pouco aqui para frente, ele está puxado no sentido da força das cordas, tá certo? Então a gente vai provavelmente ter que trabalhar nesse braço. O tampo está um pouco abaulado, ele está estufado, também por causa da tensão das cordas e principalmente má conservação, às vezes umidade, muito frio, muito calor, faz com que às vezes o leque interno ceda e o tampo estufe. E também pode ser algum defeito de fabricação, a gente não pode descartar isso. Mas de toda forma a viola, na primeira impressão que ela me passa aqui, ela está bem conservada e a gente vai começar esse trabalho. Primeiro vou fazer essa avaliação, passar detalhadamente para o Rodrigo o que a gente vai fazer para colocar a viola dele em ordem, com uma boa tocabilidade e também com um bom timbre. Bom pessoal, comecei a desmontar a viola aqui para fazer o trabalho dela e já encontrei alguns probleminhas. Começando aqui pelas tarraxas, aparentemente elas já foram substituídas. E a pessoa que substituiu fez um serviço aqui que acabou gerando mais um problema. Quando ele trocou as tarraxas, acredito que um furo aqui não bateu com a medida da furação original, um furinho do parafuso de fixação. Então a gente percebe que tem dois furinhos aqui. Isso é comum de acontecer e é simples de você resolver, é só refurar e parafusar de novo, vai ficar tranquilo. Só que o que ele fez aparentemente? Pegou um parafuso muito maior, esse aqui no caso, bem maior do que o original, e tudo indica que ele forçou esse parafuso para entrar aqui no lugar. Então a madeira aqui do braço acabou rachando nessa região aqui do headstock, da mão do instrumento. Não sei se aparece bem aí no vídeo, mas a viola está com essa rachadura. E o pior, não foi só desse lado, ele fez dos dois lados. Tem dois parafusos aqui, desse maior, colocado justamente nesse mesmo lugar. Dá para ver aqui dois furos, um foi colocado aqui nesse furo maior, e o outro aqui do outro lado das tarraxas também abriu e gerou uma rachadura. Essa aqui não está tão aberta, mas se forçar aqui ela também vai mostrar que tem uma rachadura. Então o primeiro trabalho vai ser fazer uma colagem aqui para evitar que essa trinca se abra mais ainda e o braço acabe quebrando. Essa viola já tem o headstock muito fino aqui nessa região, essa emenda do braço com o headstock é bem estreita, o braço dela é relativamente fino, então um problema desse aqui facilmente poderia aumentar e rachar esse headstock e esse braço, tá certo? Então vamos começar corrigindo isso. Também aqui na escala um detalhe no mínimo curioso e para não dizer mal feito, essa escala tem uma emenda. Eu nunca vi isso, uma escala ser feita com duas partes. Isso é desnecessário, eu acredito que foi um aproveitamento de madeira ou alguma coisa assim. Dá pra ver que ela tem uma marca que divide aqui a escala em duas partes e vai de fora a fora por todo o braço aqui, toda a escala.
E por que que ela tem isso? Eu não sei. Como eu disse, eu nunca vi isso anteriormente. E não é uma rachadura, porque ela é muito certinha no meio do braço. E dá pra ver mesmo que foi colado e é uma emenda. Aqui nessa região a gente percebe ela mais nitidamente. Mas aqui também, se a gente olhar com calma, dá pra ver que a linha passa por toda a extensão da escala. Então quando eu tirar ela aqui pra gente fazer a instalação do tensor para corrigir o empenamento desse braço, provavelmente a gente vai perceber melhor essa emenda. E mais um detalhe aqui, essa viola teve captador, já mexeram aqui no cavalete dela, aparentemente cortaram aqui para abaixar, para colocar aquele captador que fica alto, um captador de rastilho desses mais baratos, e furaram aqui para colocar um fio. Então vou conversar com o Rodrigo, ele falou que quer instalar uma captação nela, ele ainda não resolveu sobre isso, mas a gente vai ver o que é mais adequado, se vai precisar trocar esse cavalete ou se a gente vai conseguir fazer o reparo desse aqui para funcionar de uma forma 100%. E mais um detalhe aqui, essa viola teve um rabicho. O Rodrigo falou que ela tinha um rabicho e ele me mandou umas fotos quando a gente estava combinando aqui para fazer a restauração dela, que mostra ela utilizando esse rabicho. Não é original desse modelo, ele acabou marcando aqui a viola, dando umas danificadas aqui na lateral. Isso é normal quando você coloca um rabicho adaptado no instrumento que não foi feito para receber ele. A tensão fica muito forte aqui nessa região e acaba amassando a madeira. Então se o tampo do seu instrumento está estufado, não coloca rabicho, toma cuidado porque isso acaba estragando mais. Procure solucionar o problema do tampo e principalmente o que está causando esse empenamento, tá certo? Eu já falei mais sobre isso em outros vídeos, então não vou entrar muito nesses detalhes. O Christian está aqui lixando a viola. Já tiramos aqui a escala original. Fizemos a instalação da escala nova e também de um tensor de ação dupla ajustável. Aqui está uma parte da escala original dessa viola. Ela tinha uma emenda bem aqui no centro. Como vocês podem ver aí, a emenda e a escala era feita em duas partes. Como é que está o serviço aí, Christian? Cansativo, porque o PU dos laterais é muito espesso e perigo grande de abrir a folha. É trabalho de concentração e de paciência. Essa viola, pessoal, ela tem tanto as laterais, o fundo, como o tampo feito em laminado. Ela não é maciça. Então as folhas que o Christian está falando as folhas que fazem parte desse laminado. Se por acaso desgastar muito aqui na hora de lixar ou de raspar igual o Christian está fazendo, fura a primeira lâmina e às vezes a lâmina de baixo, ou melhor, na grande maioria das vezes a lâmina de baixo não é da mesma cor. Aí faz uma mancha que é muito difícil depois de sumir com ela. Então tem que tomar muito cuidado quando o instrumento é de laminado. É muito mais difícil do que lixar um instrumento que é maciço. Às vezes outros vídeos que a gente mostrou, outras violas Delvecco mais antigas, a maioria delas são inteiras maciças, tampo maciço, fundo e lateral maciço, e isso facilita na hora de remover o verniz, ainda mais quando é nitrocelulose, que ele fica bem mais mole, bem mais fácil de se soltar. Na verdade ele fica quebradiço quando ele fica velho. E já o poliuretano, que é esse verniz aqui, ó, ele mesmo com muitos anos, mais de 20 anos no caso dessa viola, ele continua muito duro e é bem difícil de remover. Mas é isso aí, né, Christian? Não tem outro jeito. Tem que raspar. Às vezes tem, mas para minha mão eu acho o melhor sistema é deixar-se da lixa e de trabalhar com, como que chama a coisa? Com faca. Raspadeira. Raspadeira, sim. Então tá bom. Mais seguro. Então vamos lá, daqui a pouco a gente já mostra ela, pessoal. Já sem o verniz, aqui na parte do fundo o Christian também já tirou. A gente já mostra ela sem o verniz para começar a fazer a aplicação do verniz novo.
Terminamos aí a etapa do verniz aqui da viola do Rodrigo. Já está tudo pronto, cavalete novo no lugar, escala nova, trastes novos. A viola está pronta para a gente começar a montagem. E por falar em montagem, o Rodrigo comprou esse captador aqui pelo Mercado Livre. É um Fishman, ou pelo menos consta ser um Fishman, porque eu acredito que esse captador é uma falsificação, ou uma cópia, uma réplica, chame aí como você preferir. Mas eu acredito que ele não é original. O Rodrigo comprou no Mercado Livre, mandou entregar diretamente aqui. Ele veio nessa caixinha genérica aqui, só para mandar pelos correios mesmo. Não veio nota fiscal, veio um manualzinho aqui, o restante das peças, mas eu acredito que não é original. Primeiro pela qualidade do material, do plástico aqui, o jeito que a marca Fishman está gravada parece ser de baixa qualidade. E também porque não foi importado de forma oficial, não tem uma nota fiscal. Quando eu vou comprar algum captador Fishman, eu sempre dou preferência para comprar em uma importadora oficial, mesmo que seja mais caro, mas a gente tem mais certeza de que o produto é original. Por exemplo, essa caixinha aqui é de um captador que eu instalei esses dias. Ele veio da Marutec, que é a empresa também que importa a Tajima, e importa outras marcas, fabrica Tajima e tal. E é um importador, um dos importadores, não sei se tem mais algum importando oficialmente para o Brasil, mas aqui veio importado de forma legal, veio com nota fiscal dentro dessa caixinha, e a própria peça dá uma diferença na qualidade, a gente percebe no acabamento. Não vou entrar em questão do som, se dá diferença ou não, porque eu não testei os dois um ao lado do outro, esse falsificado ao lado de um original, mas eu acredito que com certeza deve ter uma diferença sim. Eu já vi falsificados instalados em alguns instrumentos que chegaram aqui na oficina, e realmente eles dão algum ruído. Não vou falar que são todos, mas eu já vi algumas coisas aí bem estranhas. Ainda tem um caso interessante, estou tentando abrir a caixinha aqui só com uma mão, mas um caso que uma vez um cliente meu comprou um captador Fishman para instalar num violão Hoffman. Era uma falsificação, ele comprou pelo Mercado Livre, pagou baratinho nisso lá, bem mais barato que o captador original, e ele trouxe para a gente tirar o captador do Hoffman dele e colocar esse Fishman falso. Eu tive que fazer uma adaptação no violão, porque o pré era um pouco menor ali do que o buraco que tinha no violão originalmente, mas no final das contas ele gastou com o captador, gastou com a minha mão de obra, e o som ficou pior do que o captador que estava no violão. Ficou um som muito estranho e dava muito ruído. Então toma cuidado com essas falsificações. O Rodrigo quis correr o risco aqui comprar falsificado. Ele comprou ciente que poderia ser falsificado, não estou afirmando com certeza que é falsificado, mas tudo indica que sim. Mas ele comprou ciente disso, eu avisei ele e ele quis arriscar. Ele pagou um valor relativamente barato nisso aqui, R$100 e poucos. Então ele jogou na sorte. Tomara que funcione, mas é um alerta que eu deixo para vocês. Se forem comprar, principalmente tomem cuidado para não comprar um falsificado como se fosse um original. Aqui pelo menos o Rodrigo pagou barato, ele estava ciente que poderia ser uma cópia, uma réplica e tal. Mas eu já vi pessoas comprando e vendendo o falsificado como se fosse original, tá certo? Bom pessoal, estou terminando o trabalho aqui da viola Del Vecchio, ela já está praticamente pronta. E aqui um detalhe interessante, essa plaquetinha da Del Vecchio, ela não é parafusada nem colada, ela é pregada. Quando eu vi isso aqui a primeira vez, o primeiro instrumento que eu trabalhei da Del Vecchio, eu achei que alguém tinha tirado os parafusos e colocado esses pregos, porque aqui realmente ela já tinha um lugar furadinho. Eu falei, bom, aqui com certeza vai um parafuso. E depois, com o decorrer dos anos, eu fui vendo que todo instrumento da Del Vecchio que usa esse tipo de plaqueta, ele tem um preguinho. Os dois preguinhos, na verdade, que seguram essa plaquetinha aqui. Pelo menos todos que eu vi até hoje são assim. Então eu acredito que isso é original. A gente tem que usar um martelinho mesmo para colocar. Então um detalhe diferente dos outros instrumentos. Mais uma particularidade aqui da Del Vecchio. Bem de levinho, como o furo já está feito. Entra o preguinho, a plaquetinha fica presa, tudo certinho. E aqui um detalhe também interessante dessa plaqueta é que isso facilita muito a restauração. Porque quando você vai fazer o verniz, você tira a plaqueta, refaz o acabamento e coloca a plaqueta de novo, fica tudo original. Se fosse, por exemplo, um decal ou algum tipo de adesivo, ou algum tipo de silk, com certeza você apagaria quando fosse trocar o verniz. E aí depois para refazer não ficaria mais o original. E aqui a gente consegue manter a mesma peça
que veio original nela, deixando a marca do instrumento aqui. Bem de levinho. Pronto, está fixada. Pronta para a gente terminar aqui os últimos ajustes, mas ela já está praticamente toda montada. Terminamos a restauração aqui da viola Del Vecchio. Os últimos trabalhos que a gente fez foi a fabricação de um nut e um rastilho em osso, a instalação do captador e a colocação das cordas, no caso aqui Giannini Cobra, afinação em Mi, e a regulagem final. O captador ele só tem o furo aqui do jack, fica interno aqui nessa posição. E agora a gente vai levar ela lá no Instituto 10 Cordas para o Bruno fazer o teste final dela e a gente poder despachar ela lá para o Rodrigo. Já queria agradecer ao Bruno que sempre testa as violas que a gente restaura aqui no final dos vídeos. Agradecer a vocês por assistirem nossos vídeos, por participarem aqui do nosso canal. E agradecer ao Rodrigo que confiou no trabalho nosso e enviou a viola dele aqui para essa restauração. Muito obrigado a todos e na sequência agora o teste dessa Del Vecchio.